Ainda estou me ajeitando aqui um pouquinho, né? Seguimos com os nossos estudos essa semana. Eu quero agora, né, como eu tinha combinado com você nessa semana, eu vou terminar de montar, de construir aquilo que está em torno do positivismo jurídico para a gente entender um pouquinho as origens do positivismo jurídico, né, e para a gente poder retornar a ele agora com uma informação melhor, fazendo o desmanche, digamos assim, né, a desconstrução dos conceitos e das noções principais que dão conta aí de explicar o que que é o positivismo jurídico, né. Tem assim, tem leituras que são um pouquinho mais controversas, tem gente que eu acho que dá um escopo, amplia um pouco o escopo do positivismo jurídico em determinadas leituras, ainda que sejam leituras com as quais eu não concorde muito. Eu acho que elas não são lá muito fiéis àquilo que o positivismo, que o positivismo jurídico propriamente dito são, né. Mas tá, né, a gente já vai analisar um pouquinho com um pouco mais de cuidado isso. Nas presenciais, em quase todas as presenciais, eu fiz com vocês um breve apanhado histórico, né, para fazer uma recuperação e um esclarecimento a respeito do porquê que eu tinha insistido em falar na antiguidade outra vez, né. Eu vou, na realidade, eu quero passar mais diretamente agora para o momento das escolas de jurisprudência, né. E aqui dentro eu vou refazer agora, eu vou fazer uma retomada um pouco diferente, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui com alguns exemplos da literatura que diz respeito a essas escolas de jurisprudência, como elas acabaram lidando com essa expectativa e com essa leitura histórica. Eu falei para vocês que existem duas grandes escolas ali no século XVIII, basicamente, que são formulações, e essas formulações elas são paralelas, elas meio que se medem diante de culturas distintas. Já aproveito e já incorporo uma pergunta que me fizeram aqui a respeito da relação entre determinadas culturas jurídicas e de culturas gerais, né, que eu tinha colocado lá no começo para vocês, quando a gente estudou a questão do fenômeno jurídico, né. Uma cultura determinada, segundo essas visões aqui, principalmente que a gente vai ver agora, ela traz a possibilidade de expressar suas preocupações jurídicas e de ler, portanto, a realidade jurídica que lhe subjaz sob valorizando certas atitudes e posturas que condizem com a cultura social da época. Por isso eu insisti muito com vocês, por exemplo, nas grandes diferenças que existem, que existiram, né, entre a escola da exegese e a escola do pandectismo, ou escola histórica do direito. Muito embora sejam escolas paralelas, elas são nutridas por culturas muito diferentes, né? A escola da exegese, como eu tinha colocado para vocês, é nutrida numa França pós-revolucionária, em que Napoleão está buscando uma consolidação de certos valores que foram possibilitados pela Revolução, mas ao mesmo tempo propõe uma série de retrocessos no que diz respeito à emancipação da vida política, né? Então ele militariza a sociedade em certa medida, ele centraliza o poder na mão dele, né? E essa centralização ela vinha muito como consequência dessa militarização, desse modelo de militarização da vida cotidiana e militarização da política, né? Porque ele acabava, o Napoleão na realidade ele foi muito a mente que engendrou essa consolidação do processo pós-revolucionário, né? Ele não tinha um corpo de generais ou um corpo de legisladores que lhe fizessem frente, lhe fizesse alternativa. Teve, evidentemente, grandes juristas, né? Grandes juízes, grandes legisladores, teve, né? Tudo isso esteve lá, teve grandes generais e tal. Mas ele era, digamos assim, o sujeito que era inventivo, né? E que de alguma maneira tinha um plano, um projeto social, um projeto político atrás dessa inventividade toda. Então ele acabou sendo uma figura muito icônica, ele não delegou muito poder, ele interferiu muito em diversas atividades. Isso foi um retrocesso muito grande no que diz respeito ao espírito emancipatório da Revolução, mas ao mesmo tempo foi o que permitiu uma consolidação política e jurídica ao lado dos esforços bélicos que a França imperial propôs, né? E essa relação é interessante porque ela inaugura para nós, de alguma maneira, essa visão de que uma cultura ela vai pedir por certas respostas jurídicas e certas concepções jurídicas, né? No caso da escola da exegese, a resposta veio justamente pela própria significação grega do termo exegese, né? Exegese é o termo que traduz basicamente para nós a leitura que fazemos de um texto e a sua reconstrução por outras palavras, mas mantendo a mesma paridade de conteúdo, né? Então, esse paralelo, esse espelho que está sendo colocado, representa esse movimento de exegesis, né? A exegese.
E essa escola ficou assim conhecida basicamente porque esse era o ponto operacional dela, né, era colocar de um lado legisladores que respeitassem a coerência de um código criado, então ali a gente vai ter o primeiro engendramento de um sistema de leis efetivo dentro desse ordenamento com um código. O código é uma representação muito vívida do esforço sistematizador, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter também, por conta disso, a construção de um poder judiciário que se restringe à aplicação imediata dessa norma. Isso faz com que, lembrem que eu falei para vocês lá atrás que existem alguns momentos, alguns grandes momentos no que diz respeito à construção da teoria do direito e no que diz respeito ao alinhamento da organização jurídica. Um desses momentos é o da normogênese, né? Ou legiferância, que é o momento em que nós vamos construir a norma, vamos tomar elementos de normalização social e transplantar isso para o universo das normas jurídicas, né? E aí a gente vai ter diferenças de visão que a gente já vai discutir também. E do outro lado, nós vamos ter um momento de aplicácio, né? Esse momento de aplicácio ele vai ser o lugar das diversas formas de aplicação da norma. Pode ser a aplicação por um juiz, por um árbitro, pode ser o momento em que o cidadão interpreta a norma e segue a norma à risca, então ele obedece à norma ou desobedece à norma. Pode ser o momento em que uma autoridade pública exerce o seu poder dever dentro dos limites daquela norma, né? E aí dentro da aplicácio tem uma construção ainda mais específica que é o da decisão judicial que a gente chama de decisum, né? E aí dentro desse decisum tem lá uma decisio, uma construção decisora, que é a última ponta, a mais específica ponta da aplicação e do investimento do poder de aplicácio, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque essa aplicácio, na noção da escola da exegese, ela é mera reprodução da norma. Então a norma ela é literalmente aplicada de uma maneira direta, seca, estruturada e organizada, sem que haja qualquer tipo de laceamento hermenêutico, qualquer tipo de interpretação alargada, qualquer escape interpretativo. Isso não pode acontecer, não pode existir. Tá? Mas por que isso tem a ver com Napoleão e com a postura política dele? Como ele era um centralizador e como ele tinha um projeto muito claro para o império, ele, ao mesmo tempo, não permite que a norma seja desconstruída e reconstituída fora do eixo de legiferância que ele criou. Então, a maneira dele tratar o assunto acaba levando a uma fidelização intensa de juízes, que passam a ser basicamente a boca da lei, que é o mote da escola, como eu tinha colocado para vocês. Muitos desses juízes, como eu havia comentado também, passam a ser, portanto, integrantes de movimentos políticos que são defensores ferozes do imperador, né? Inclusive com a questão da restauração monárquica, muitos deles ainda continuam querendo o retorno do imperador e mais para frente continuam querendo o retorno de uma França imperial. Né? Tem juízes que continuam nessa esteira pedindo pelo retorno de uma França imperial. Enfim, né? Em território germânico, a gente vai ter a escola de Pandectas, ou escola histórica do direito, e ela tem uma batida um pouco diferente. Né? Essa batida dela, ela não está trabalhando tanto essa questão da fidelização e da centralização das relações de poder. Ao contrário, ela está lidando, e agora eu vou tomar um caminho diferente daquele que eu tomei com vocês na sessão presencial, ele está falando da desagregação das relações de poder. Às vezes assim, tá, mas espera, o Sacro Império Romano Germânico, que você comentou em sala, só acabou no século XIX, no início do XIX, formalmente, não foi? Foi. Foi só ali que o trono imperial acabou, que a dieta imperial foi dissolvida e os principados passaram a ter vida independente. Só que antes disso, o trono imperial já não tinha mais o poder que havia exercido antes. Então agora os principados já trabalham de maneira relativamente independente, tendo seus dialetos, seus traços culturais específicos, né, suas peculiaridades culturais, né, afastando-se uns dos outros muitas vezes, tentando angariar forças dentro dessa liga de principados germânicos, né, tentando ascender em poder. Né, então existe uma intriga política intensa entre os príncipes ali. Né, então existe um esparramento, uma horizontalização das relações de poder. E aí o projeto ele passa a ser um projeto um pouco diferente. Né? Quando Savigny aparece lá na metade do 18, dando para nós elementos que dizem respeito à visão dele de direito, ele tem dois grandes problemas para resolver. Um desses grandes problemas é o legado que existe no Sacro Império Romano Germânico. Como eu comentei com vocês, existe um legado romano. Né? E esse legado, ele não aparece só ali, eu também tinha comentado com vocês que ele aparece naquela escola dos Países Baixos, né, que vai falar então que a gente tem uma norma romano-holandesa, né, por assim dizer, né, que existe um direito romano-holandês, ou um direito romano-neerlandês, para ser mais específico, né, para ser mais preciso na terminologia.
é, existe aqui um contexto que traz à tona um pouco dessa preocupação de carregar um legado legitimador. Hoje eu quero especificar um pouquinho mais com vocês como opera esse instrumento de legitimação, principalmente na teoria do Savigny. A gente viu que o pandectismo, isso eu já tinha falado no vídeo, repeti na aula para vocês, o pandectismo ele revisita, ele vai beber das fontes do direito romano. E agora a minha pergunta é como é que ele faz isso? O que ele entende por direito romano e como é que ele faz isso? Na visão que o Savigny, nos apresenta, ele vai dizer para nós, olha, existe um espírito da lei romana. E esse espírito da lei romana ele dá certas formas de tratamento para instituições romanas. Claro que essas instituições, ao longo dos muitos séculos que se passaram desde a queda do Império Romano do Ocidente, elas também passaram por reinterpretações. Agora vejam que interessante isso, ele vai dizer assim, no entanto, está naquele livro que eu comentei com vocês chamado Sistema de Direito Romano Atual. Tá? E tem também algumas passagens disso no direito internacional dele, na lei internacional dele, né? Livro sobre direito e lei internacional. Ele vai dizer assim, olha, esse direito romano está incorporado naquilo que a gente chama de corpus iuris, só que ele traduz esse termo e fala assim, olha, isso aqui não é só um jargão para falar da lei romana. Corpus iuris é o termo que designa corpo de direito. Tá? Então, primeira concepção que o Savigny coloca para a gente, existe um corpo de direito. E esse corpo de direito ele começa lá atrás. E ele já começa a oferecer certas formas de discernimento das relações jurídicas, porque você tem ele fala corpus iuris civilis, né? Só que dentro disso você vai ter lá o ius gentium, o ius civilis, o ius naturale, que eu tinha colocado para vocês lá já quando a gente estudou o Vilei e coloquei agora de novo. E ele vai dizer assim, isso mostra para nós que existe de fato um corpus iuris, né? Qual é o papel desse corpo de direito? Ele é o lugar que concentra todos os esforços realizados pelos povos que promoveram a adoção do direito romano. Então, primeiro ele diz o direito romano é por legado nosso. Só que tem uma coisa, tem vários povos ao nosso redor que também adotaram o direito romano. E bem fizeram, né? Nós somos os guardiões. Mas eles têm que adotar porque é a peça mais sofisticada que já foi criada. E toda a sofisticação jurídica deve estar harmonizada, vejam esse termo, harmonizada com essa peça. Então a gente está falando na metade do século XVIII de um movimento análogo àquele que vai surgindo na codificação napoleônica. Vamos criar aqui um todo que seja harmônico, que seja organizado e sistematizado. Só que o Savigny, ao contrário do que os franceses fariam lá na escola da exegese, ele já não consegue vislumbrar uma harmonia tão fácil ou tão simples. Ele quer essa harmonia, bem segundo a tradição germânica, a partir de uma exploração conceitual do que está no Corpus Iuris. Então ele vai dizer assim, olha, ao longo dos séculos, os vários povos que adotaram o direito romano acrescentaram muita coisa e reinterpretaram muita coisa para manter esse direito romano atualizado, daí o título Sistema de Direito Romano Atual. Mas o Corpus Iuris, o corpo de direito, ele foi absorvendo essas inovações. Então pode ser que não fosse o Estado original, o Corpus Iuris Civilis, por exemplo, que é herdado do Império Bizantino, não fosse o Estado original, mas ele é uma peça histórica muito preciosa. Porque é a partir dessa peça que você vai ter acoplagens jurídicas distintas, acoplagens de instrumentos novos, e esses instrumentos novos vão enriquecer o Corpus Iuris. Ele vai dizer assim, aí que está a grande questão, porque o que acontece? Já na época dos romanos, nós sabemos, por exemplo, que em território germânico houve comunidades que adotaram o direito romano, mas houve também aqueles que não adotaram. Mais do que isso, quando o romano veio para cá, o romano usava, para dialogar entre romanos, a lei romana, mas para dialogar entre germânicos, para o diálogo entre os germânicos usavam a norma deles. E ele fala, isso criou duas colunas. Então eu já coloquei essas colunas para vocês. Uma é o espírito da lei romana, o outro é o espírito do povo, o tal do Volksgeist. Esse Volksgeist representa nesse sentido aquilo que o povo alemão, o povo germânico, perdão, os diversos povos germânicos partilharam em termos de tradições. Isso é mais complicado do que parece, porque a leitura do Savigny é uma leitura eminentemente moderna. Tá? Então eu vou abrir um parênteses aqui, uma pausinha. Quando Savigny fala isso, ele está recuperando uma visão romana do germânico. Então, quando o germânico falava, olha, são todos, essa terra é Germânia, né? Quando ele dizia isso, a identidade germânica ela não estava presente para o germânico. Cada tribo, cada comunidade se entendia de um jeito. E eles não, então, os marcomanos não se davam com os teutões, eles não se acertavam, não adiantava. E eles eram coisas diferentes. Mas o romano chamando, é tudo Germani, tudo germânico. Então era o nome de uma província, eles juntaram ali 12, 13, 14 tribos, socaram todas juntas. Disseram, é tudo igual. Então quando Savigny recupera isso e diz assim, é um espírito do povo aí,
já tem uma sacada moderna em que ele diz basicamente, olha, o diálogo que foi travado, que é um diálogo de unificação e uniformização, ele é ao mesmo tempo um diálogo que traz algo, mas esse trazer algo também mantém a constância e a persistência do olhar romano sobre essa terra. Então já está havendo uma troca, né? Mas ele simplesmente, no sistema de direito romano atual, a abordagem que ele faz é mais simples, é mais implosiva. Ele fala, ó, tem os germânicos e tem os romanos. E essas duas forças estão ali se olhando agora. Ele vai dizer, na Idade Média, o Sacro Império, ele, pela sua constituição, ele realinha essas preocupações. E aí ele vai formar, e isso é o mais interessante, ele vai se formar em cima da noção de que pela continuidade do sistema de direito romano, toda vez que você estrutura o teu direito, você tem sempre uma dicotomia, você tem sempre uma bifurcação que coloca dois elementos em oposição. Então o direito, ele é, mesmo no âmbito teórico, uma zona de constantes diálogos, atritos, disputas, dificuldades e enfrentamentos. E essa sacada é genial. Por que eu falei agora há pouco que ele não conseguia enxergar a coerência como o francês enxergava? Porque o francês, sobretudo o francês imperial, ele começa do zero, uma coisa nova. Ele pega, evidentemente, traduções, conteúdos, mas ele começa do zero. Então ele entende a positivação do direito como uma ferramenta generativa de um direito. O germânico não, o germânico entende há uma tradição que precisa ser mantida. Isso vai impactar inclusive na teoria habermasiana que a gente vai ver na sequência aí, né? Mais pro finalzinho do curso ali. Cara, pensem no que significa esse projeto que está sendo colocado aqui. Quando ele diz isso, ele vai dizer assim, olha, existiu, portanto, uma duplicidade de direitos. De um lado, você vai ter esse corpus iuris, e pelo corpus iuris, você vai criar uma estrutura jurídica, você vai criar um tipo de direito que começa a ser reformulado na Idade Média como uma espécie de direito comum. Um direito comum. Quer dizer, que é universalmente aplicado, que vem do direito romano. Do outro lado, você tem os costumes e, portanto, uma espécie de direito consuetudinário. E esse outro direito vem da tradição do povo. Então ele fala, agora você tem essas duas colunas, e elas constantemente vão alimentar a mecânica e o sistema. Só que, veja, você pensa assim, mas isso só vale para o direito germânico. Não. E aí que está a grande questão. Na cabeça dele, todo mundo acabou absorvendo alguma coisa do direito romano. Uns adotaram mais, outros menos. Mas todo mundo adotou. O direito neerlandês é exemplo disso. Né? Não vou nem falar do direito italiano, porque ali a raiz da questão é justamente que ali a fonte, né? E se a fonte sofreu ali em virtude do Sacro Império, em virtude das invasões, seja do que for, algum tipo de inserção, de redenominação, de reconstrução, foi porque as invasões trouxeram um agente novo, mas o agente original era o direito romano. Né? A própria América seria desse jeito na visão dele. Ele inclusive menciona isso no sistema de direito romano atual. Ele fala: os povos da América também construíram o seu direito dessa forma. Só que eles têm um parênteses ali, tem uma questão que eu já vou comentar. Tá? Então tem essa questão do direito comum e do direito costumeiro. Tem essas duas grandes forças ali travando um enfrentamento. O direito romano e o direito da população, o direito costumeiro. Né? E aí ele vai dizer assim, ó, essas duas forças elas constroem o direito. O direito romano vai acolhendo, sistematizando. Né? A gente vai sistematizando no corpo de direito, que é o direito romano, mais as tradições, as preocupações locais, né? Aquilo que é o espírito do povo vai surgindo ali no local. E eu tinha falado para vocês que o espírito do povo dizia respeito à cultura. Vou ser mais específico agora. Savigny ele coloca 3 grandes potências no livro dele para explicar o que é essa cultura. Ele vai dizer assim, ó, primeiro, você tem que entender que um povo ele existe em várias dimensões. Ele tem uma ocupação territorial. Então existe essa preocupação. Né? Quando o direito é colocado, existe uma preocupação territorial, um atributo dessa ocupação territorial e assim por diante. Segundo, existe também essa preocupação de um idioma, de traços culturais, hábitos, costumes que permeiam o povo agora. Né? Então tem isso também. E tem um terceiro elemento, ele fala, esse elemento diz respeito a uma prática transgeracional. Então existe, através das gerações, o povo ele vai intensificando as suas forças, intensificando seus traços, e isso vai deixando um legado para o direito. Né? Então, esses 3 atributos, território, identidade popular e a história dessa identidade, a história geracional dessa identidade, todos os 3 formam o que ele chama de espírito do povo. Né?
Ele vai dizer, isso aí está comunicando ativamente algo novo, constantemente algo novo para o corpo de direito. E veja que a teoria dele está concentrada nesse mecanismo, como o corpo de direito acolhe, como o corpo de direito responde. Não é muito diferente do que a gente passa, como o sistema acolhe em fluxos factuais a presença de novos princípios e novos direitos e como essa presença de novos princípios e novos direitos oferece respostas. Percebem? Ele vai colocar outras dicotomias derivadas dessa primeira. Ele vai dizer assim, olha, existem dicotomias territoriais. No direito internacional, por exemplo, ele vai determinar que dentro de um determinado território existe, evidentemente, uma exposição de um principado ou de um governo que tem soberania. Ele vai determinar ali dentro, que a soberania não é mais o termo que a gente usa, mas na época era o termo que se usava, né? E ele vai determinar tudo o que acontece ali dentro. No âmbito internacional, no entanto, ele opera por acordos. Então, o próprio princípio, nessa cogência que existe no direito interno, não vai existir no externo, mas está presente nos dois, porque os principados participam do mesmo universo, do mesmo espírito do povo, inclusive. Então existe um respeito mútuo, um respeito pela passagem de um indivíduo em território estrangeiro e assim por diante. Outro exemplo disso é aquilo que ele chama em primeiro momento de direito político, e ele fala, tem sido preferido, olha o que era sofisticação em 1700, né? Tem sido preferido o termo direito público, que é mais amplo e tem mais alcance, né? Porque toma não apenas as relações políticas, como também todas as demais relações que dizem respeito às medidas tomadas por um principado, por agentes, né? Decisões que são tomadas em benefício da população. E esse direito público ele vem em detrimento do direito privado. E olha que coisa fantástica que ele diz, porque para nós, direito público ou privado, a gente sabe que emana do Estado. Olha o que ele fala, que interessante. Ele diz assim, e isso demarca muito bem a teoria dele. O direito público emana naturalmente do Estado. O direito privado também será regulado, ainda que não seja natural a ele, ser regulado pelo Estado. Por quê? Porque na cabeça dele o direito privado vem dos costumes. Ele vem do exercício das faculdades, aquilo que ele vai chamar de um exercício de poder do indivíduo. Fala, toda vez que eu atribuo um direito ao indivíduo é porque tem poder ali. E o Estado se mete sim na relação privada, só que só para dizer o indivíduo tem poder. Isso é radicalmente transformado nas teorias posteriores. Radicalmente transformado. Tá? Aqui estou dando exemplos, né, de como essa teoria. Então veja, aí tem várias bifurcações. Né? Então a lei romana, essa lei comum, a lei consuetudinária, perdão, né, o comum e o consuetudinário, o romano e o consuetudinário, o público e o privado, o internacional e o nacional, né? O internacional e territorial, como ele fala. Né? Tudo isso envolve um conjunto de tensões constantes que vão formulando o direito, só que ele interiorizou todas essas tensões, que hoje nós vemos como a tensão dos fatos e das perspectivas sociais em oposição ao sistema priorístico de direito, ele engoliu isso e jogou tudo na teoria. Por quê? Porque a teoria dele é pertencente a esse universo chamado de jurisprudência de conceitos. Tá? E o que tem isso? Isso significa que a discussão jurídica, na mentalidade de um Savigny, até mesmo de um Jhering, ela existe apenas dentro do contexto específico da produção conceitual. Se ela não é explicada racionalmente, não é depositada em conceitos, ela não consegue operar enquanto jurídica. Na cabeça deles, o direito é uma grande teoria. Tá? Lógico, no caso do Savigny, que tem toda essa explicação do espírito do povo que eu estou dando agora para vocês. Né? Mas por que você está insistindo tanto nessa história, Rafa? Primeiro, eu já tinha falado para vocês da questão desse legado de legitimação. Né? O Savigny está muito preocupado com isso, em legitimar o ordenamento jurídico. É uma coisa que os sucessores do Savigny não vão ter como preocupação central. Isso é o mais interessante, eles não vão ver isso como preocupação central. A gente vai ver, por exemplo, eu já tinha falado um pouquinho do Jelinek para vocês, que tem uma ligação mais profunda com a chamada jurisprudência de interesses, né? Já está com o pé ali, né? Junto com o Heck, o Pound, então essa galera aí, né? Pelo menos até onde eu vejo. Mas ao mesmo tempo, enquanto você tem esse salto, você também tem uma tentativa de questionamento dessas bases. Significa dizer, olha, é necessário ter um primado das relações materiais. Eles falam assim, tá, mas você botou o Jhering ali dentro, né? Se vocês lembrarem, eu falei de uma outra escola chamada escola crítica. E essa escola crítica é a escola que pertence ao Jhering. Mas por que ele ainda é conceitual? Porque o Jhering, quando vai fazer os estudos dele, aqui eu me sirvo de uma releitura específica que ele faz sobre o direito romano, ele ataca os mesmos critérios, os mesmos filtros que o Savigny ataca, só que com uma visão diferente. O Savigny, por exemplo, ele olha o direito romano nesse contexto de corpus iuris, de corpo de direito. O Jhering não. O Jhering vai dizer assim, olha, vamos olhar de uma forma mais específica quais dispositivos nós temos no direito romano e quais dispositivos sobrevivem ou não na sociedade de hoje. E aí esse é o filtro crítico que ele usa. Só que veja, ele está tomando conceitos da sociedade
em oposição a conceitos culturais, né? Então conceitos sociais, e está ligando esses conceitos sociais com os conceitos da estrutura de direito romano. Tá, mas o que isso tem a ver? Qual é a grande diferença, Rafa? A questão é a seguinte, o Savigny, ele vê essa questão da cultura como uma justificação maciça para as normas que são feitas para tentar resolver problemas contemporâneos a ele. O Iering parte do pressuposto de que já houve a positivação desses elementos, e ele toma esses elementos já positivados, ou seja, já postos na lei, sem se preocupar com esse da onde vem, e põe do lado do direito romano e pensa, será que bate? E daí, quando ele vê que não bate, ele vai estudar por que mudou. Então percebam a inversão de raciocínio. O Savigny diz, olha, nós temos que fazer bater. Né? Um sai do espírito do povo, o outro sai do corpus iuris e a gente tem que fazer os dois baterem. O que o Iering fala? Não interessa de onde isso aqui saiu, eu pego isso aqui que está positivado e ponho aqui, essa teoria positivada e ponho aqui, não me interessa qual é ela, de onde ela veio, só me interessa que está aqui. Pego o que tem no direito romano, coloco aqui do lado, e o que não bater eu vou tentar trabalhar. Percebem? Então ele volta, assim, é interessantíssimo, porque quando ele vai fazer a exploração dele do direito romano, a escavação que ele faz, ela é muito mais concentrada, por exemplo, ele vai falar sobre testamento, ele vai dizer, ó, como é que era o testamento entre os romanos? Tem hoje? Tem hoje. Tinha testamento lá, tem testamento hoje. Você testou, está testado, né? Salvo talvez com a guarda, o resguardo da proteção da herança para alguns membros da linhagem. Tinha contrato? Tinha contrato. A única grande diferença é que para os romanos, como eu já expliquei para vocês, era fides e para nós é bona fides. Né? A bona fides romana era um incidente pós-contratual. Você constatava que o contrato tinha sido adimplido da melhor forma, teve bona fides. Para nós não. Né? Ele vai dizer para a sociedade da nossa época, a boa-fé ela vem antes do contrato, ela está construindo, organizando o contrato. Né? E assim vai, ele vai falando, né, como é que fica a questão da filiação, para eles tinha, para nós também tem, pronto, né? Como é que é a questão da propriedade para o romano? Eu falei de algumas diferenças, ele ataca por outro ângulo, ele fala, havia propriedade entre os romanos, também há para nós. Então ele está dizendo, olha, tem coisas que continuam de fato, né? Ele inverte um pouco a escavação, ele não vê, se ele encontra dicotomia no direito, ela é uma dicotomia dada instituto a instituto, tema a tema, direito a direito. Para o Savigny, não. É sempre por conta de grandes corpos teóricos que esse confronto se dá. Então, assim, são duas leituras de jurisprudência de conceitos muito diferentes que estão em jogo. Né? Uma dessas leituras está falando para nós, ela está posicionando para nós a ideia de que esse corpus iuris é essa coisa, essa draga de conceitos que tem que ser respeitada e reestruturada e realinhada. Do outro lado, o Iering fala, não é bem assim. Né? Ela não é tão organizada enquanto estrutura. Né? O Savigny, por exemplo, ele tem essa mania, o Savigny, cara, eu gosto da visão do Savigny em certa medida, ele tem uma visão muito semiótica do direito, em certa medida. Só que ela é primitiva, né? Ela tem limitações gritantes, né? E esse é o problema dela. Mas o Savigny, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, tudo que a gente produz hoje em dia em termos de teoria, isso é corpus iuris. É corpus iuris, é corpo de direito. Né? Então o que ele está falando como corpus iuris? É o corpus linguístico do direito. Né? Só que ele não está falando em linguagem abertamente, não vai falar abertamente em linguagem. O Iering já não é assim. O Iering ele é o homem das dinâmicas e da lógica do direito. Ele tem uma outra estratégia para abordar. Vou falar, por exemplo, de um defeito que o Savigny tem. Né? Eu falei agora há pouco para vocês que o Savigny enxergava também o direito romano na América e não deveria deixar de ser, né? Porque como nós recepcionamos um sentimento continentalista no direito, né? Como nós temos um direito continental, especialmente aqui no Brasil, o legado romano deles passou para nós, ainda que ele tenha muito menos a ver conosco do que teve com eles. Né? Já era difícil achar certas relações, já era uma construção lá. Aqui, então, nem se fala. Né? Aqui a gente tem distinções tão gritantes, mas veja como é, né? Porque essas distinções gritantes, evidentemente, elas começaram a gerar mais atritos ainda pelo ambiente, pela distância em relação à Europa, pelas nossas necessidades, que são muito distintas, né? Especialmente na América Latina, né? Por uma série de razões. E o Savigny vem e fala o seguinte, olha, eles tiveram, de fato, muitos problemas para construir um sistema de direitos. E vão continuar tendo. Porque, e ele está se referindo especialmente aqui, né, a construção social que nós temos. Ele fala, eles não conseguem gerir um espírito do povo, porque eles misturaram todo mundo lá. Eles têm a soma de vários povos. Estão percebendo a sacada? Então, o que ele quer dizer com isso? Eles têm várias narrativas, nessas várias narrativas tem vários significantes, e nesses vários significantes eles têm várias
construções históricas. E essas várias construções históricas levam a vários hábitos, várias tendências. Então, como é que você concilia, né? Agora há pouco eu ainda conversava com um de vocês exatamente sobre isso, sob outro ângulo, mas nessa perspectiva, como é que você concilia o direito que o indígena enxerga, né, a leitura que o indígena tem, que a comunidade indígena tem, a leitura que a comunidade afrodescendente tem, que vai ser diferente, inevitavelmente, da leitura que a comunidade africana, uma comunidade africana qualquer, me perdoe o termo africano, né, porque isso é genérico demais, né, vai ter. Como é que você concilia isso tudo? Você não tem como conciliar, não há um corpo de direito que vai absorver tudo isso. Tem vários corpos de direito. E esse é o problema. Se você aceitar essa hipótese. Tem vários ou às vezes não tem nenhum. E aí que está a questão, porque não é essa a mentalidade desses grupos, né? Savigny teve essa sensibilidade de dizer, olha, isso aí não vai dar certo mesmo. Só que tem aquele tom assim do tipo, isso aí tá errado. Não tem que, né? Você tem que ter uma mentalidade nacionalista. E aí entra a grande questão. A jurisprudência de conceitos, especificamente do ponto de vista do Savigny, ela é um projeto. Savigny, ele é a ponta jurídica de um projeto que, por exemplo, com Wagner, vai tentar se completar na arte. Né? Então, quando, por exemplo, naqueles diálogos Nietzsche-Wagner, né? O Wagner ele tinha um projeto de uma casa de óperas, por exemplo, que na cabeça dele, né, uma casa musical, um salão para ópera, né, que na cabeça dele deveria ser construído no centro dos territórios germânicos, para dizer assim, estamos acima da política, nossa cultura está acima da política. Mas isso também é um vínculo de fazer política. Então existe ali um sentimento nacionalista, né, na mentalidade wagneriana. Não é a mesma coisa que o suposto sentimento nacionalista de Nietzsche. Bem diferente. E não vamos entrar nesses detalhes, vocês veem em pensamento filosófico, tá? Mas o Savigny é um pouco a representação disso, em dizer assim, tipo, olha, nós temos uma unidade cultural, uma unidade dinâmica, nós temos isso. Então, né, nós deveríamos beber dessas fontes. Isso é a jurisprudência de conceitos. Então, a jurisprudência de conceitos ela trabalha o direito enquanto conceito. Ela parte da noção conceitual de direito para estruturar determinada leitura de mundo. Ela tende a ser mais formalista. Né? O que significa isso? Ela tende a olhar principalmente para um desenho formal do direito. Então, por exemplo, o grande dilema do Savigny nesse caso. Qual é o bloco que eu utilizo? Quais são os blocos? Como é que eu concilio esses blocos? Como é que eu formalizo a unidade material desses blocos? Então, isso tem uma tendência formal. Né? Algumas pessoas falam, o Savigny ele é muito categórico ao dizer assim, olha, como é que você faz a conversão desses elementos para direito, né? Então, além de fazer a absorção no corpo de direito, você vai fazer essa absorção sempre pegando os elementos que são padronizados, tipificados na tua comunidade, jogando para o direito posto. Então ele fala que existe uma positivação desses direitos, mas que eles são geridos e nutridos na prática social, na moralidade, nos costumes, né? No espírito do povo. Cara, tem um complicador interessante aí. Porque algumas pessoas, por conta disso, começam a ler o Savigny como um positivista e a jurisprudência de conceitos como uma consequência ou como uma corrente possível do positivismo. Eu não concordo muito com isso, tá? Particularmente. Eu entendo por que dizem isso, mas eu não concordo. Não é porque você falou que a positivação da norma que você está falando em direito positivo, são coisas, perdão, em positivismo jurídico, né? São coisas diferentes. Existe direito positivo? Claro, direito positivo ele existe sempre que alguém vem e põe a norma. Sempre que uma autoridade põe a norma. Isso é direito positivo. Há positivismo, ou seja, a tendência a pensar que tudo é posto pela autoridade e só existe porque é posto pela autoridade? Não, e eu não acho que seja o caso do Savigny. Tá? Mas tem gente que diz que sim, e eu entendo por quê. Eu entendo que daí basta esse movimento de positivação estar presente para a pessoa dizer um positivismo jurídico, um justo positivismo aí. Ok, né? O que a jurisprudência de interesses, enquanto ela aparece ali, o que ela vai dizer para nós? Então aqui eu coloquei dois exemplos ali, o Heck e o Roscoe Pound, que são dois autores dessa linha, né? Que também seria por alguns considerado como uma linha de jurisprudência ou de pensamento jurídico derivado do positivismo jurídico, como um ramo do positivismo jurídico. Também não concordo. As pessoas que pensam dessa forma colocariam o Kelsen numa jurisprudência de valores, né, para falar que ele era um constitucionalista, que tinha uma ligação com o movimento constitucional. Também não concordo. Eu acho que ele é o positivista puro, ele é o positivista por excelência e, enfim, já vai discutir isso melhor. E aí o que é essa jurisprudência de interesses? Ela inverte a lógica, ela não está mais falando sobre o conceito, ela não está mais preocupada em como o conceito gera e gere o sistema, construindo dessa forma práticas a priorísticas de determinação e juízo de fatos,
mas ela olha principalmente para aquilo que nós podemos considerar como interesses sociais, mas principalmente interesses do legislador e do jurista, de uma forma geral, na sua apreensão do direito. Tá? Como assim interesse, Rafa? O conceito está preocupado, por exemplo, em saber o que é a propriedade, em saber o que é o direito à propriedade, em sentido metafísico, estrutural, para poder definir os seus limites. Na jurisprudência de interesses, a questão é a dinâmica que a propriedade tem como um indivíduo vai lidar com o direito de propriedade para construir os seus interesses, perseguir os seus interesses em sociedade. Tá? São visões bem, assim, radicalmente diferentes nesse sentido, porque uma é a priorística, a outra não. A outra trabalha já com a possibilidade, com a visualização da concretização da norma. Né? A primeira está mais preocupada com a estruturação sistêmica. A segunda está concentrando seus esforços principalmente na finalidade da norma e no exercício de disposições sociais. Tá? Primeiro, ela pega o agente de aplicação da norma ao fato e se concentra só na estrutura racional. Segunda, não. A segunda vai ver quais possibilidades de estruturação da norma sobre o fato, quais as possibilidades de junção da norma com o fato e até onde elas levam, o que elas permitem o indivíduo fazer. Tá? Então, isso seria a jurisprudência de interesses. Né? Ela tem um caráter que a gente chama de caráter teleológico. Como assim, né? Teleológico? De telos, finalidade, fim, objetivo, né? Consumação. Ela, na realidade, está preocupada em entender qual é a finalidade que a norma prescreveu no olhar sobre uma conduta e quais finalidades os indivíduos vão tentar resgatar ou produzir a partir do exercício dessa norma. Então, veja que existe um giro, inclusive, no jeito de ler a norma jurídica. Se eu leio ela como conceito, eu sou mais rígido na leitura dela. Tá? Significa, por exemplo, que eu vou ler o direito de propriedade, talvez eu leia ele como absoluto, talvez não, vai depender do que a norma estabelece, né? Mas eu vou ler o direito de propriedade pelo direito de propriedade, as suas características determinam as relações materiais. Na jurisprudência de interesses, eu leio a norma do direito de propriedade, só que eu entendo que nem sempre o legislador vai dar conta de colocar tudo que ele queria na norma e vou tentar antever qual foi a lógica que estruturou a norma, para eu poder trabalhar essa lógica estruturante da norma na prática. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, o direito de propriedade foi estabelecido como direito de fruir, alienar ou destruir algo, ou seja, eu posso usar uma coisa, eu posso vender, dar, doar, ou eu posso destruir. Né? A norma diz isso, então pronto, esse é o conceito, ele é aplicado imediatamente. Na jurisprudência de interesses não é tão fácil assim, dependendo do que eu destrua, se há outros interesses, por exemplo, sobre aquilo ali. Então, o Rafael, por exemplo, vem e destrói o veículo dele. Só que esse veículo também atendia a esposa dele. Se eu for olhar para a finalidade, for pensar no que o legislador queria, talvez o legislador não quisesse isso, tipo, dar poder absoluto para o Rafael, inclusive causando prejuízo para a esposa dele, mesmo que o patrimônio estivesse no nome dele, não dela. Supondo que a gente fosse casado com separação de bens, né? Percebem a jogada? Então tem diferença na leitura. E tem um terceiro modelo que é chamado jurisprudência de valores. A jurisprudência de valores, eu tinha falado para vocês já quando eu comentei rapidamente, ela envolve o investimento valorativo que um indivíduo faz ou que um legislador faz quando ele constrói uma norma. Esse investimento valorativo ele tem um lugar no sistema de direito. E esse lugar do sistema de direito é a própria Constituição. Então toda vez que o cara vai lá e faz uma norma, que a pessoa vai lá e monta uma norma, que um corpo, um colegiado monta uma norma, um congresso, um parlamento, essa norma ela tem que respeitar determinadas pautas, determinados valores que já de antemão foram escritos na Constituição. E esses valores, eles atravessam e permeiam todas as normas construídas do sistema. Agora eu tenho um terceiro olhar sobre as normas. Qual seja, não vou olhar o conceito puro, eu não vou olhar o conceito em relação aos seus produtos ou resultados, mas eu vou olhar o conceito com relação aos valores que eu quero defender no meu mundo. Então, pegando a mesma lógica, o direito de propriedade. Olha, eu tenho direito de propriedade? Tenho, mas eu também quero defender a igualdade das pessoas. Então, o teu direito de propriedade ele não é interrompido, ele não é absoluto, né, como na primeira hipótese. Ele não é interrompido apenas quando alguém tem contato direto com essa propriedade, como na segunda questão, mas ele pode ser interrompido quando você não exerce uma função social dessa propriedade, por exemplo. Percebem? Por quê? Porque isso envolve igualdade, consciência social, possibilidade de você gerar recursos para os outros e assim por diante. Perceberam a jogada? Aí vocês têm, portanto, um desenho mais amplo. Né? Essas três linhas, essas três escolas de jurisprudência foram, como eu acabei de dizer para vocês, consideradas em algum momento como sendo escolas diferentes do positivismo jurídico. Novamente, eu discordo.
Tá? O positivismo jurídico, né, no seu sentido kelseniano, ele até tem um alinhamento bastante forte com a questão da jurisprudência de valores. Mas a jurisprudência de valores ela é mais implosiva e tem coisas, tem temas do positivismo jurídico que ela não toca necessariamente. Ela está preocupada em posicionar e defender valores. O positivismo jurídico ele é um pouco mais rigoroso com relação a isso e tem mais uma questão. Essas escolas elas têm tendências formalistas. O positivismo jurídico não é formalista. Tá? Apesar das pessoas dizerem que existe formalismo em Kelsen, isso é balela, não tem. Tá? Kelsen é muito claro a respeito disso, inclusive. E aí nós voltamos, então, nós completamos o nosso ciclo e retornamos ao, deixa eu passar a minha telinha para cá, né, ao positivismo jurídico. Mas só, porra, Rafael, a terceira vez que você vai falar de positivismo? Sim, só que eu vou falar de um jeitinho um pouquinho diferente dessa vez. Como assim, Rafael? Que jeitinho um pouquinho diferente? Dessa vez eu vou organizar alguns conceitos que a gente já viu, vou colocar outros que a gente não viu, e com base nesses conceitos, eu quero falar dos pontos de defectibilidade do direito, perdão, do positivismo jurídico. Tá? Eu já contei a história toda para vocês, eu falei para vocês, né, que entre nas idas e vindas da vida, aí, né, se todos esses elementos históricos, né, que estão colocados em território germânico, críticos, que vão revisitar direito romano, eles vão desafogar nos estudos do Jelinek, que vai questionar isso profundamente, falando de uma teoria do mínimo moral. E essa teoria do mínimo moral, ela acaba misturando. Ela entende que o direito, na realidade, é uma sumarização, o mínimo, de fato, o mínimo moral de uma sociedade. Não é só o Jelinek que pensa dessa forma. Se a gente for visitar o Jeremy Bentham, ele tem uma linha de raciocínio um pouco parecida nesse sentido, e também vai ser bastante questionado pelos positivistas, que estão lá no outro lado da história, lá entre os britânicos e, portanto, no sistema da common law. Leia-se aqui o John Austin, né, que é o grande representante do movimento lá. O que acontece aqui? Né? Então, aqui, a gente fez um elenco de atributos principais. Esses atributos principais eles surgem pela mão do Kelsen. Né? E como eu coloquei para muitos de vocês aí, o Kelsen foi aluno do Jelinek, depois dele terminar os estudos né, formais de direito dele, ele foi se especializar em Heidelberg e teve aula com o Jelinek. Não teve muito contato próximo com o Jelinek por uma série de razões, né, que ele deixa relatado, inclusive, no diário dele, nas anotações dele. E só que o Kelsen ele acaba, depois de estudar muito a obra do Jelinek, ele acaba entendendo, né, como diz o Lozano para nós, que de fato o Jelinek ele tem uma noção muito clara a respeito do que significa o sistema de direito e tal, só que ele também não acredita que exista ali uma implicação moral necessária. Ao contrário, a ciência do direito ela exige que você abstraia essas questões morais, que pertencem à filosofia moral moralista. Não é que o direito não absorve a moral, o direito ele tem conteúdo moral, sim, de fato. Só que esse conteúdo moral não obriga uma teoria do direito. Né? E aí o Kelsen começa a fazer uma exploração da ciência do direito em seu sentido mais próprio. Então, municiado dessas informações de Savigny, Yering, dos pensadores que vieram antes dele, ele começa a cinzelar uma nova teoria. E a base dessa teoria é dizer, olha, você não vai olhar como Yering olhou, por exemplo, para uma sociedade, para os instrumentos que a sociedade cria, porque isso não traz para nós uma ciência do direito, traz uma ciência paralela ao direito, que vai tentar mostrar como o direito é aplicado, uma espécie de sociologia do direito, né? A gente poderia colocar hoje em dia, né, que vai tentar mostrar como o direito é aplicado, mas não vai nos dar um operacional, um eixo operacional para mostrar a independência científica do direito. E você também não pode dizer que o direito seja meramente moral, porque se a gente fizer esse reducionismo, o direito passa a ser mero filhote da filosofia moral, e daí ele não precisa desse grau de sofisticação técnica. Aí você vai dizer assim, mas isso é só bairrismo do Kelsen. Não exatamente, porque a filosofia moral ela não está necessariamente preocupada com os aspectos lógicos da regra enquanto regra. Não está preocupada, ela não vai se preocupar num primeiro momento com o papel que uma autoridade, por exemplo, vai ter dentro do contexto de produção da norma. Pode se preocupar sim com os fundamentos e a legitimidade da autoridade para agir, mas não necessariamente vai se preocupar com o papel instrumental da autoridade. Pode se preocupar com a legitimidade das ações, mas não vai necessariamente se preocupar com a legitimidade da ação do Estado sobre o cidadão. Né? Essa última noção, por sinal, essa última dicotomia é diretamente herdada do Savigny. Né? O Savigny coloca lá atrás assim, a gente tem que levar em consideração a relação que o povo trata com, né, que o povo tem com o seu governo, né, com o seu Estado, com a sua, né? De fato, existe aí uma relação. E essa relação ela é tão mais, ela não precisa necessariamente ser uma relação harmônica, ela não necessariamente vai ser uma relação harmônica, né? Mas o povo ele tem uma contribuição sólida e esse Estado também ele oferece de alguma maneira instrumentos participativos na vida da população. Então aí vocês têm mais uma vez esse legado, né? Será que eu deveria levar isso em consideração? Que é o se entende, olha,
Eu não estou interessado em saber por que os instrumentos existem ou como eles são confeccionados. Eu estou interessado em estabelecer a legitimidade deles como forças de confecção do direito. Né? Então, não estou interessado em lidar com teoria das relações de poder, não estou interessado em lidar com uma teoria da sociedade, não estou interessado em lidar com uma teoria do pensamento moral, com uma teoria do comportamento moral de uma sociedade, não estou interessado em lidar com nada disso. Nada disso. Meu problema é uma teoria da experiência jurídica, do fenômeno jurídico, do direito. Tá? Então, a separação entre direito e moral ela vem acompanhada de tantas outras, e ela tenta desafogar naquilo que é chamado de purismo metodológico. Tá? Pois eu vou deixar para vocês um texto de um livrinho, na realidade, eu vou deixar para vocês dois livros que resumem os autores que nós estamos vendo. Um deles é o do Atienza e o outro é do meu orientador, o professor Ivan Guérius, né, ele publicou uma obra em que fala-se, ali tece comentários desde Kelsen até Perelman, né, até as últimas teorias que a gente vai ver esse semestre. Né? Então ali vocês têm um resumão disso, e ali vocês podem dar uma olhadinha mais especificamente no material. Tá? O que acontece nesse contexto específico? Né? Esse contexto de produção que está colocado ali, ele aponta para esse purismo metodológico. Por que eu falei desse livro agora? Porque esse livro ele vai comparar purismo metodológico com purismo epistemológico. Né? Essa foi uma visão muito claramente definida pelo professor Ivan quando ele trabalhou com esse assunto conosco lá nas aulas dele. E aqui eu já deixo o legado para vocês então, porque realmente é uma leitura muito sensível e muito refinada. E essa leitura é consagrada também aí nos meios teóricos em certa medida. O que significa isso, né, na realidade? Você tem duas grandes frentes quando você vai formular uma ciência. Uma dessas frentes diz respeito aos métodos, aos caminhos que você vai utilizar em termos racionais para poder produzir essa ciência. A outra diz respeito à tua caixa de conceitos. Né? Então ele vai dizer assim, olha, existe na mentalidade kelseniana uma abertura em termos conceituais em certa medida. Né? Não em termos conceituais jurídicos, mas em termos materiais. Você pode absorver elementos morais. Né? A estrutura de conceitos puramente jurídicos gera um encerramento epistemológico. Por quê? Porque esse processo de produção do conceito jurídico advém especificamente de fontes jurídicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Pega, por exemplo, ó, se eu tenho o conceito de propriedade no direito, como eu estava colocando agora há pouco, ou o conceito de igualdade, ou o conceito de liberdade, ou o conceito de contrato, eles não são conceitos socialmente dados. Ponto. Esses conceitos eles são produzidos ficcionalmente dentro do direito. Ficcionalmente. Tá? Ah, mas para eu ter uma visão de contrato, tem uma visão social de contrato que vai ser dada por um determinado povo. Ok, o jurista não está interessado em saber. Se amanhã o jurista descobrir que existe um jeito mais eficiente de estabelecer um contrato, não interessa se a sociedade pensa desse ou daquele jeito, ele vai procurar construir esse novo jeito. Percebem? Ele vai construir normas que reforcem esse jeito mais eficiente. Tá? Esse é o ponto. Agora pensem, né, no sentido oposto, no sentido, paralelo, você também tem aquilo que pode ser chamado de um purismo metodológico. Como assim? Para eu entender isso, para eu entender o direito dessa forma, eu tenho que entender que existe uma fissura, um abismo. E esse abismo ele faz com que eu necessariamente deixe de olhar para essa sociedade que está acolhendo o direito. Eu vou olhar só para o instrumento jurídico. Tá? Se eu for debruçar meu olhar de novo sobre essa sociedade, vai ser para tentar entender em que medida o direito que eu construí teve ou não teve impacto lá. Só. Tá? Mas existe um abismo. A sociedade não explica o direito é explicado em si e por si. Ele é explicado enquanto sistema de regras, ele é explicado enquanto condições e intenções, e ele é explicado no seu próprio esquema de legitimidades e fim. Então, por isso existe esse tal purismo metodológico. Ah, mas então eu não vou, por exemplo, fazer, para dar um exemplo, né? Na cabeça do Kelsen não existe esse negócio de tentar descobrir se uma norma, né, qual é o índice de obediência, a porcentagem de obediência ou desobediência a uma norma, qual é a porcentagem de impacto que um contrato gera. Isso não existe na cabeça dele, não interessa, isso não importa. É legal? Não, sim, ótimo, maravilhoso, pode estudar, mas vai estudar na sociologia. Né? O meu problema é saber como a norma é colocada, como ela fica harmonizada com o sistema e como eu facilito a instrumentalização da aplicação dela, como eu deixo a aplicação mais clara. Isso
é o que me interessa. E esse purismo metodológico, portanto, ele afasta esses outros instrumentos metodológicos das ciências que estão muito próximas do direito, certo? Ele ainda vai colocar assim, né, ele justamente opera em cima desses dois grandes conceitos, Sein e Sollen, né? O Sein sendo ser, o Sollen, dever ser. Assim, a gente costuma interpretar tradicionalmente que ser e dever ser são assim, então, o ser é aquilo que a natureza dá, o dever ser é aquilo que a norma coloca. Mais ou menos, né, na verdade. Né? Esse ser ele já vem com uma certa implicação e com uma certa pecha. Né? Quando a gente vai ler o texto do Kelsen, a teoria pura do direito, esse ser está basicamente indicado no seguinte âmbito, né? Na seguinte dimensão. Fala, olha, as coisas que nos cercam, elas operam por regras que transcendem o direito. Esse é o lugar do ser. Tá? O lugar do ser é o lugar de como as coisas se dão para o mundo, é o lugar das coisas manifestadas no mundo à larga. Não é o mesmo lugar do ser para o filósofo, que vai falar sobre a condição essencial das coisas, sobre alma, essência, assim por diante. Não é a mesma coisa, não estou olhando para a essência das coisas, isso não é preocupação minha. Quando eu falo ser, estou dizendo simplesmente as coisas como são dadas, o arranjo de coisas como está. E quando eu falo dever ser, eu tenho o acionamento das minhas capacidades transformadoras sobre essas coisas. Né? Então, ser eu olho, por exemplo, para um conjunto de circunstâncias. Se eu vou olhar para o ser, por exemplo, eu vou olhar aqui para o prédio aqui como ele é colocado aqui num espaço, tem um espaço até a vizinha ali, tem um muro, do outro lado tem um quintal. Isso é ser. Eu estou fazendo uma descrição simples de uma situação para vocês. Há um quintal com árvores frutíferas, lá do outro lado há outro, há um muro de uma casa, tem outro quintal com outras árvores frutíferas, daí tem a casa e é isso. Né? E tem muros separando umas das outras. Se eu vou olhar isso com a inocência e com a nudez do ser, eu estou simplesmente vendo muros. Eu posso pensar se é possível pulá-los ou não, por que eles têm grades, por que não plantou outras frutas ao invés daquelas, quando que os frutos vão aparecendo. Então, por exemplo, as laranjas que estão surgindo já no outono, né? Se eu vou ter ou não vou ter jabuticabas agora, e por que não, porque sim e por que não, né? E essas coisas, eu posso pensar nessas coisas. O direito vai pensar, o muro existe para separar a propriedade de um e a propriedade de outro. Perceba a diferença de tom. Né? Então o direito ele não vem perguntando o que é, ele vem dizendo você não pode. Você pode, aquilo que a gente estudou no Bobbio antes. Né? Ele vai modalizar, vai obrigar, vai proibir, vai permitir, vai facultar. Isso é a natureza do dever ser. Então o que o Kelsen fala? Nosso campo de estudo é o dever ser. Ser não interessa para nós, não me interessa se a florada vem em julho, em janeiro, né? Se os frutos vêm, perdão, se os frutos vêm em julho ou janeiro. Me interessa que quando eles vêm, existe uma regra. E essa regra é, eles são de quem plantou, eles são de quem é proprietário da terra em que a árvore cresce, do proprietário da árvore. Acabou. Né? Não é tão simples assim, mas né. Tá aí, né? Só para ter ideia. Tá? Percebe a jogada? Então, quando eu falo sobre esse dever ser, eu estou falando desse purismo metodológico e, evidentemente, também estou falando sobre um purismo epistemológico. Né? O Kelsen ele divide as preocupações dele sobre o direito em dois grandes campos, um chamado estática jurídica e um chamado dinâmica jurídica. As preocupações que são colocadas na linha da estática jurídica dizem respeito a um desenho bastante conciso e denso do sistema, e a maneira como esse sistema consegue trazer apriorismos para dentro do esquema de leituras e organizações do direito. Então, tudo isso que a gente está trabalhando aqui, conceitos, toda a parte organizacional do sistema, toda a parte, né, todos os mecanismos específicos que compõem esse sistema através de ficções jurídicas, todo o desenho geral dessas ficções jurídicas, tudo isso está dentro da estática jurídica. Tá, mas o que é a dinâmica jurídica? A dinâmica jurídica aparece quando esse sistema é colocado em movimento através de fatos. Né? O que abre as portas para a dinâmica jurídica é a subsunção. O que é subsunção? Subsunção é a adequação do fato à norma. Tá? A gente tem uma mãe, assim, ela não é a melhor metáfora possível, mas ela é bastante útil. A gente fala que a subsunção é que nem forma de bolo. Né? Você fez um bolinho numa forma, ele tem um certo formato. Então você pega lá, você consegue encaixar o bolo na forma outra vez. Né? Não exatamente, mas tá, vamos, né? A partir desse pressuposto, você consegue encaixar o bolo na forma. A forma é a norma, o bolo é o fato. Né? É um arranjo que combina perfeitamente. Tá, mas quem vem primeiro, né? O bolo ou a forma, nesse caso? Quer dizer, a relação material ou a norma? Para nós não faz muita diferença. Para o jurista, no sentido que é o seniano da coisa, não há uma preocupação tão grande com a história de uma norma ou a história da tipificação ou da juridicização de um elemento. Nós não estamos preocupados com isso. O que interessa é que foi juridicizado em algum ponto e existe uma forma de juridicização e essa forma de juridicização
se acopla à relação material. A dinâmica jurídica eclode a partir daí. Por que ela eclode? Porque daí quando eu vou começar a fazer as aplicações normativas, eu tenho que trabalhar hierarquia, a competência territorial, né, o arranjo territorial, os limites territoriais, jurisdição territorial da norma, a jurisdição temporal, competência temporal da norma, eu tenho que trabalhar a sucessão de normas no tempo, né, eu tenho que trabalhar antinomias, eu tenho que trabalhar lacunas. Então, veja, todos aqueles conceitos que nós vimos no final da teoria do Bobbio começam a florescer aqui agora por causa da subsunção. Isso é a dinâmica jurídica, é como as normas estão operando em virtude da sua vitalidade. E aí eu começo a falar de uma instrução que eu dei para vocês lá atrás, né, falando sobre direito, obrigação, poder, poder, dever, dever. Esses mecanismos estão aflorando dentro dessas relações dinâmicas, né? A estática os define, a dinâmica os põe em funcionamento. Por isso que existe uma estática jurídica e uma dinâmica jurídica. A estática jurídica define essas estruturas conceituais fixas, né, rígidas, que se perpetuam, e a dinâmica jurídica vai colocar esses movimentos em ação e, através dessas engrenagens em movimento, vai determinar como você consegue encontrar soluções para as situações de gravame, para as situações difíceis que aparecem no ato de aplicação. Né? Leia-se lacunas, antinomias, interpretação e por aí vai. Tá? A ficção jurídica, só que aparece na estática jurídica, ela merece um pouquinho mais de atenção. Né? Ela tem três fatores, ela tem três frentes diferentes. Né? A primeira dessas frentes a gente já colocou lá, que é a relação fundamental entre uma violação de conduta e uma sanção. Né? Ou uma conduta e uma sanção, né? Para ser um pouco mais genérico. Por que ser mais genérico? Porque eu posso premiar condutas ou posso sancionar, punir condutas. Né? A sanção ela pode ser premiação ou punição. Né? Mas o fato é que ela é uma consequência ficcional. Eu já falei isso para vocês quando a gente estudou o Bob, ele recupera isso do Kelsen. Né? Toda vez que eu vou falar de uma sanção, essa sanção ela aparece porque eu pus uma conduta no direito e acoplei condicionalmente, em sentido lógico, uma sanção. Só que essa acoplagem é ficcional, ela não é natural. Tá, mas como é que ela seria natural, Rafael? Se eu disser que uma coisa é pecado, que você vai para o inferno porque pecou, isso é natural. Tá? Para quem acredita, para quem para quem acredita nessa expressão religiosa, ou para quem se vincula a essa filosofia, é natural. Tá? O Kelsen fala, não estou interessado nisso, né? Não tem que botar religião na explicação. Isso depende de crença e crença não funciona em ciência. E aí ele vai dizer, ó, o negócio é o seguinte, toda vez que eu ponho uma conduta, a sanção que inventa sou eu. E eu defino como ela é. Ela é posta. Notaram a diferença gritante entre uma coisa e outra, lá entre aquela composição que o Savigny colocou, por exemplo, no âmbito da organização do direito positivo e a organização do direito positivo em Kelsen? Savigny fala, a cultura, o costume é positivado. Kelsen fala, não me interessa que raio você positivou, o que me interessa é que uma autoridade o positivou. Perceberam a grande diferença? Porque a autoridade positivou está legitimado. O que o Savigny coloca? Porque foi positivado a partir da cultura e está positivado. Por isso que eu não penso que Savigny seja um positivista em nenhuma capacidade. Nenhuma capacidade. Tá? Então, assim, tem essa ficção que é a ficção conduta-sanção, essa ligação ficcional. Né? E ela já entra naquele silogismo kelseniano. Se você tem uma relação de dever ser na premissa menor e uma relação de ser na premissa maior, então se eu coloquei a regra, se matar vai preso, matou, logo vai preso, né? Porque vai preso é um erro de linguagem, né? Para citar o Wittgenstein. Eu tenho, na realidade, sempre dever ser e dever ser. Então se você matou, você deve ser preso, matou, logo deve ser preso, dever ser. Aí sim a linguagem está mais afinada, ela está mais alinhada com a estrutura lógica propriamente dita, com a estrutura lógica do jeito que ela deveria ser. Tá? Tudo isso está baseado na já famosa norma hipotética fundamental, inclusive me mandaram uma brincadeira num dos grupos aí esses dias, falando de pequenas alternativas, falando que não poderíamos deixar de citar aquilo que aprendemos. Então tá aí, né? A norma hipotética fundamental, ela reaparece aqui, ela reaparece como fundamento legitimador da ciência do direito. Também da norma, mas né, ela é a explicação científica que vai dizer que nós estamos estudando quando analisamos o dever ser, em realidade é a essência do dever ser. E agora sim nós começamos a explorar a concepção filosófica de ser. Né? A norma hipotética fundamental é a essência da norma jurídica. Pelo amor de Deus, tá? Eu vou repetir isso, até porque durante os nossos diálogos eu já escutei gente me falando isso, me perguntando isso.
Primeiro, a norma hipotética fundamental não está na Constituição, ela não está em lugar nenhum, ela emerge como manifestação em todas as normas, porque ela caracteriza uma norma como ela é. Mesma coisa assim, por exemplo, o que caracteriza os seres humanos como tais? Eu não sei dizer, mas está em todos os seres humanos. Eu não consigo definir, mas está em todos os seres humanos. A essência do ser humano, chamada humanidade, está em todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Certo? Ela não está nesse ou naquele, ela não está acima dos seres humanos numa ideia, a não ser que você seja um platonista. Aí é outra história. Né? Mas não está, ela se manifesta em todos os seres humanos. Mesmo que você seja um platonista, ela se manifesta em todos os seres humanos. Nesse sentido. Então ela não está na Constituição, ela está em todo lugar, inclusive na Constituição. Ela não tem um lugar porque ela não existe enquanto tal. Ela existe enquanto manifestação. Tá? Ela aparece, perdão, não é que isso, ela existe enquanto manifestação, no sentido existere, né? Gerar consequências para além de si. Só gera porque se manifesta, tá? Segundo, pelo amor de Deus, Kelsen não falou nada de pirâmide. Tá? Isso é uma interpretação, tem na Escola Paulista, o Lozano vai falar de pirâmide. É uma interpretação corriqueira, mas não há pirâmide. Não tem esse negócio de pirâmide, não existe. Ele nunca falou pirâmide. Ele diz que tem menos normas no topo, mais normas na base. Você presume pirâmide. Eu não tô falando mal da teoria, é uma teoria maravilhosa, mas por caridade não vem me dizer pirâmide kelseniana. Pode falar pirâmide do Lozano, pirâmide do Ferraz, pirâmide de quem quer que seja. Mas não é do Kelsen. O Kelsen não falou em pirâmide. Tá? Insisto nesse ponto. Para mim, isso é um ponto, é uma questão de honradez na teoria do cara. Não tem pirâmide. Tá? Aliás, deixa eu ir mais longe, um pouco mais longe nisso, porque eu quero aproveitar isso para falar uma outra coisa para vocês. Quer ver como não tem pirâmide? E como não existe esse negócio de, não, a Constituição, uma norma máxima, o escambau a 4? Quando o Kelsen, no final da teoria pura do direito, vai falar sobre a questão das relações internacionais, ele fala para nós, além dos ordenamentos jurídicos nacionais, forma-se de maneira incipiente um ordenamento jurídico de direito internacional. Isso porque as normas jurídicas não são derivadas de poder, não são derivadas pura e simplesmente de atos soberanos, muito embora essa soberania dos países ainda seja respeitada, tem que ser respeitada, mas deriva de uma exploração científica e de princípios racionais que regem o direito. Tá aí, ó. Aqui está sendo insinuada a ideia de que não é a Constituição que gera o ordenamento. Isso é a mentalidade do jurista pragmático, e não está errado, não tem nada de errado com isso, tá? Que vai olhar e vai dizer assim, a Constituição é o polo máximo, ela é o ponto mais elevado da pirâmide, ela é o topo do Monte Coaf, ela é o ponto, né? É o ponto é o ponto mais elevado do Hebron, sei lá eu, é aquilo que existe para nós de mais sagrado dentro da produção jurídica. Ok, maravilhoso, mas não se trata de produção científica. O próprio Kelsen fala, você quer saber quando é que o ordenamento jurídico vai aflorar da melhor forma possível? Ele vai aflorar na sua máxima expressão quando nós entendermos que a regulação é racional e que se a soberania existe, ela existe para ser predada por ela mesma, abrindo mão de seus princípios em nome do primado da razão, que vai ser plasmada nas normas. Então, uma ciência racional constrói normas que, em conteúdo, Kelsen não é um formalista, em conteúdo vão estabelecer um regime universal para a proteção de todos os indivíduos. Isso era o sonho do Kelsen, cara. Então, não tem esse negócio de tem pirâmide. Não tem pirâmide. Tá? Não existe esse negócio de pirâmide, e essa questão de você ter um mínimo de normas dentro do ordenamento é uma descrição pura e simples, não é um traço científico. Ele está dizendo, é esse o estado de coisas dos ordenamentos, ele não está dizendo que o sistema é assim. O ordenamento hoje tem menos normas no topo e mais na base. Não é necessariamente assim. Se eu entro no ordenamento de direito internacional, eu tenho uma multiplicação de normas que estão ou do lado ou acima da Constituição. Isso é uma outra discussão que não vem ao caso aduzir agora. Mas o fato é resgatar esses elementos naturais, entender que existem outros sujeitos colocados ali, que o soberano não pode ser entendido como soberano, mas como sujeito coparticipante de um novo jogo, de uma nova ordem jurídica, e essa nova ordem entra em contato direto com a ordem interna, que aos poucos vai se alinhando com essa ordem externa. De novo, como é que você vai dizer que tem uma pirâmide com um topo se o topo tem um topo em cima dele? Não tem pirâmide.
Desculpem eu ser chato com isso, insistir, mas é preciso, para a gente entender bem a teoria dele, é preciso insistir, chacoalhar esses ídolos da leitura de Kelsen, que acabaram ficando consagrados. E, de novo, não são coisas necessariamente ruins, são instrumentos, ferramentas poderosas que nos ajudam muito, mas por caridade, é preciso enxergar isso com clareza. Até porque vocês vão usar esse troço depois em direito penal, em direito civil, em direito internacional público, em direito internacional privado, principalmente direito internacional público e direito constitucional. Então, pelo amor de Deus, lembrem disso. Tá? Lembrem dessas coisas que estou colocando para vocês. A norma hipotética fundamental não está na Constituição, ela é um instrumento científico. Ela se manifesta em todas as normas, não tem pirâmide, não tem teto, não tem topo de ordenamento, coisa nenhuma, tá? O que existe é um estado de coisas, e esse estado de coisas diz agora a Constituição é o lugar mais elevado, mas isso muda, isso pode e deve mudar, porque o ponto mais elevado é a construção científica do direito. E, de novo, Kelsen não é um formalista. Essa é uma das provas de que Kelsen não é um formalista. Qual é a outra? Kelsen não é um formalista porque ele cria uma ingerência direta do conteúdo pela teoria pura do direito. A teoria pura está baseada, já falei isso para vocês e repito, na noção de que nós temos uma tripartição de poderes. Porque se não houver tripartição, não há por que o jurista produzir uma teoria independente. Sem tripartição de poderes, a pessoa que exerce todos os poderes é uma só, ou tende a ser uma só, ou tende a ser um só corpo de pessoas. Se for só um corpo de pessoas que decide, aplica, julga, executa, esse mesmo corpo de pessoas não tem em momento nenhum que legitimar suas ações. Isso é força pura. E qualquer coisa que exista abaixo dessa força é disfarce do exercício da força. Então aí entra um mecanismo de aceitação do poder e não um mecanismo de busca ou perseguição de um ordenamento coerente. Só há sentido numa ciência do direito se houver tripartição de poderes e se você tiver um regime democrático. Cara, se isso não é conteúdo, eu não sei o que é. Ele não era um formalista. Que fique bem claro, tá? Ele não era um formalista. Outro ponto para discordar lá, por exemplo, dessa noção de que Savigny e Ehring eram positivistas, né? Ah, eles eram formalistas. Eles podem ou não ser formalistas. Eu também não acredito no formalismo de Savigny, não acredito no formalismo de Ehring. Mas tudo bem. Isso sou eu, né? Já é outra discussão. Mas não tem nenhuma informação que corrobore a possibilidade deles serem um ramo do positivismo jurídico. Para mim, pelo menos, não tem, tá? Vejam aí como vocês julgam a situação. Beleza? Vou me mover para cá de novo. E aí nós temos os defeitos do positivismo jurídico, né? Isso aqui vai abrir para nós novas portas, novos horizontes. Por quê? O regime jurídico aqui eu coloquei 5 defeitos. Nem todo mundo vai concordar. Tem gente que acha 12, tem gente que acha 5, tem gente que fala de menos, tem gente que diz que é indefectível, tem gente que diz que só precisa de um concertinho. Eu vou partir desses 5 aqui que eu acho que são os mais relevantes para nós, tá? O positivismo jurídico, a primeira coisa, né? Ele é a priorista, ele tem um apriorismo, ou apriorístico, né? Eu prefiro o termo apriorista aqui, né? Porque ele tem uma tendência a priorizar, nesse sentido. O que significa isso, Rafael? Ele quer antever todos os acontecimentos, e no antever todos os acontecimentos quer determinar as políticas aplicáveis a todos os acontecimentos. Ele quer colocar tudo em norma. O estado ideal do positivismo jurídico é esse. Posicionar tudo em norma, de antemão, e aplicar a norma. E no momento da aplicação da norma está tudo pronto no sistema. Não tem dilema, não tem problema, você não precisa ficar interpretando, procurando soluções, não tem lacuna, não tem antinomia, não tem nada. Está tudo certinho, é só aplicar. Esse é o universo ideal do positivismo. Tá? O problema é que o apriorismo ele é super limitado. Para você atingir esse estado ideal, cara, é praticamente impossível. O próprio Kelsen admite. O último capítulo da teoria pura do direito ele admite. Fala, não adianta. Sempre vai ter lacuna, sempre vai ter antinomia, os sistemas de ordenamento são muito complicados. Né? Eu já falei sobre isso para vocês ainda, já fiz um sobrevoo nesse tema. Não dá. Simplesmente não dá. Né? É humanamente impossível antever tudo. Depois a gente vai falar sobre juízes Hércules, Hermes, Júpiter e os Cambau 4 lá nas figuras de linguagem do Dworkin, modelo de regras 1, modelo de regras 2, na semana que vem, final da semana que vem. E aí vocês vão ter um panorama um pouco mais interessante aí dessas críticas. Mas o apriorismo ele tem limitações muito grandes, porque nós não somos capazes de antever tudo o que vai acontecer, mesmo que nós tenhamos conhecimento dos fatos. Né? Vocês querem ver uma? Eu estava comentando esses dias ainda com a Mili sobre você montar o sistema e não parar para pensar nas ocorrências internas. Não parar para pensar, que você para pensar, mas é humanamente impossível saber de todas as consequências.
Legislação, por exemplo, sobre tecnologia, né, e as consequências que isso pode vir a trazer. Eu lembro, por exemplo, da lei do Marco Civil, né? Esse é um problema grosso, assim. Eu lembro que eu fiz uma crítica à lei do Marco Civil. Eu tive colegas que muito inteligentemente defenderam a lei, falando assim, olha, a lei do Marco Civil, ela determina a possibilidade de você ter o teu, né, de você desenhar, de você estruturar sistemas, né, informáticos que demarquem quem está usando um terminal, um endereço de IP, que permitam identificação para evitar crimes. Maravilhoso. Falei, tem um outro problema, né? Se permite isso, também permite o escoamento desses dados para fins persecutórios. Um ano depois, exatamente, de ter essa conversa, a pessoa falou, não concordo. Falei, tudo bem, né? Eu entendo. Não há nada que, em um sentido regular ou sistêmico, te permita chegar à conclusão de que isso vai acontecer. Mas acontece, vai acontecer com certeza. Um ano depois, 38 governos tinham entrado na base de dados dos grandes. 38 governos diferentes entraram na base de dados do Google, exigiram esses dados sem qualquer tipo de mandado, ordem judicial, qualquer coisa, drenaram esses dados e as localizações e detalhes dos seus usuários. Quer dizer, né? Sob a alegação de guerra contra terrorismo, segurança nacional, cacete A4, desculpe o termo, escambau A4. A norma foi feita, assim, tá. Você pode até ter visto, mas como é que eu vou fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Você não vai, né? Outra, né? Você pegar, por exemplo, a questão da mais específica agora, mais contemporânea, da proteção de dados, né? Ela tem uma consequência indigesta, né? Mas né, se não havendo proteção de dados, tem que indenizar. Sim, tem que indenizar. Mas você não sanciona acho que eu até comentei em um dos grupos aí, né, numa discussão. Você não sanciona, acho que foi no grupo de relações de consumo. Você não sanciona a pessoa que foi lá e escavou teus dados. Você sanciona o controlador. Tudo certo, a responsabilidade é do controlador, é. Só que essa sanção é monetária, né? Então, você tem limitações? Tem, né? Pix. Fazer Pix, né? Monta o sistema, né? Que é o Pix. Tá regulamentado? Tá, maravilhoso, maravilhoso. Aí você me cai numa situação em que você faz uma transferência indevida, ou alguém faz uma transferência sob mira de arma, ou, né? Uma transferência indevida, e comentando ontem ainda, né, uma colega que trabalha em banco falou, não tem estorno disso, né? Não tem. Não, então congela a conta que recebeu a grana. Às vezes, na maioria das vezes é conta que também foi hackeada, então a pessoa que está lá na outra ponta também é uma vítima, você vai congelar recursos de uma vítima, não de quem está perpetrando o crime de extorquir dinheiro dos outros ou coisa que vale. Tem consequências, não adianta. Assim, eu não estou aqui condenando o sistema, não é isso, tá? Tem consequências, é inevitável. É inevitável acontecer isso. Inevitável, né? Para dar um outro exemplo aqui, né? Existem normas que determinam, por exemplo, que em situações de doação uma empresa pode abater o valor, poderia abater o valor da doação. Pode, né? Abater o valor existe norma, né? Diz que você abate o valor da doação, do trabalho caritativo, do seu imposto. Então as empresas elas promoviam aquilo que chama de elisão fiscal. Fazem a caridade, daí abatem isso do imposto para poder reduzir o número de impostos e ajudar a sociedade enquanto isso. Algumas empresas ficaram espertas e falaram assim, a doação funciona, maravilha. O que elas faziam? Empresa A e empresa B, empresas amigas. Essa empresa aqui pega um pedaço do seu capital social, do patrimônio que ela integrou na base da sociedade, reduz isso por contrato e doa para essa aqui. Ganho da doação e pela redução do patrimônio. Essa empresa que é amiguinha dessa, no ano seguinte ela pega esse mesmo montante e devolve. Ela abate. Perceberam a sacanagem? Então não existe perda patrimonial efetiva, mas você está abatendo. Caiu nas barbas do STF. O STF deu um esculacho e falou: isso aqui é ilegal. Vocês estão usando a norma. E qual era a alegação que as empresas que faziam davam? Elas diziam assim: escuta, nada proíbe de fazer isso. Tem nenhuma norma que diga que isso é proibido. O STF falou, não tem norma, mas a partir de agora eu digo que a norma não comporta isso. A interpretação que eu faço da norma é uma interpretação restritiva nesse sentido. Se você fizer isso, não é elisão fiscal. Você tá sonegando imposto. Aí as empresas, eu lembro na época saiu uma matéria gigante no Valor Econômico dizendo é um absurdo, o STF emperrando, impedindo a elisão fiscal, um país tem uma carga tributária imensa, o empresário não dá conta e tal. Percebem? Previram isso quando fizeram a norma de doação? Não previram que ia ter essa manobra. Teve. O STF teve que ir lá e corrigir. Então veja, essa correção ela escapa ao estado ideal de coisas do positivismo jurídico, né?
Ao mesmo tempo, existem restrições de interpretação. Então, isso que o STF fez no estado ideal de coisas, não era possível, porque a norma não proíbe. Se eu vou fazer uma interpretação literal da norma, ou seja, ler exatamente o que está nela, eu não posso partir do pressuposto de que pode existir restrição. Ah, mas existem questões constitucionais envolvidas, etc, etc. Mesmo assim, você não pode fazer uma interpretação se a norma não, a não ser que você veja frontal inconstitucionalidade. Aí é outra história, né? Nesse caso tinha. Nesse caso tinha, né? Mas, né, então aí entra a grande questão. Existem restrições de interpretação muito ferozes, né? Você tem vários tipos de interpretação de normas, né? Você pode fazer vários tipos de interpretação. Então, por exemplo, né, eu vou falar disso um pouquinho mais na próxima sessão, antes de falar do Hart, né? Eu vou criar essa interrupção. Isso na realidade entra em hermenêutica. Só que eu prefiro falar separado porque interpretação é uma coisa, hermenêutica é outra, bem diferente, tá? Depois eu vou explicar melhor, eu já comentei com alguns de vocês, mas depois eu vou explicar melhor. Isso depois do working eu vou explicar. Né? Já no início da outra semana. Veja, existe um tipo de interpretação que a gente chama de interpretação literal. Você lê exatamente o que está escrito e tenta ser o mais fiel que está escrito que seja possível. Nem sempre isso é possível, mas num texto bem escrito, na mentalidade positivista, é perfeitamente possível. Né? Existem outras formas de interpretação. Então, por exemplo, você pode pegar aqui derivações, né? Uma interpretação gramatical, por exemplo, né? Que vai trabalhar a estrutura sintática para realinhar o texto e descobrir, ao contrário, não como você restringe, mas qual é o alcance máximo que essa linguagem te oferece. Tá? Existem outras formas de interpretação, muitas delas descartadas. Existe uma interpretação chamada interpretação sistêmica. Essa não foi descartada, essa existe e é muito importante. A interpretação sistêmica pega uma norma e tenta ver como ela se alinha com outras normas do sistema e como elas se influenciam mutuamente de modo a ampliar ou restringir seus próprios alcances. Então, quando eu falo, por exemplo, que uma pessoa não pode produzir prova contra ela mesma, ela não precisa necessariamente obedecer um agente de que exerça poder de polícia entregando documentos ao seu nome verdadeiro, ainda que isso teoricamente possa ser considerado uma forma de impedir investigações, não investigações, perdão, mas de impedir a atuação do poder de polícia. Né? Mas ela pode, de alguma maneira ali, né, se esgueirar ali sobre um direito constitucional e acabar por conta dessa estrutura sistêmica. Ela pode, se esgueirar não, mas buscar abrigo, né? E aí ela pode conseguir uma ampliação dessa interpretação aí em benefício dela própria, né? Existe uma forma de interpretação chamada interpretação psicológica. Essa interpretação tenta descobrir o que se passava na cabeça, no pensamento do legislador quando ele produziu a norma. Essa é bem desgastada, né? Que a gente tenta descobrir a vontade do legislador. Isso geralmente não presta, não funciona muito bem. Tá? Isso porque a vontade do legislador se perde a partir do momento em que você produziu a norma. Né? Foi produzido, já cai ali no circuito de interpretações e já não tem mais o que dizer. Né? Existe interpretação teleológica, quer dizer, a interpretação que tenta encontrar o fim da norma, né? A finalidade da norma, tenta descobrir, lê exposições de motivos, tenta descobrir qual era o ambiente da época, o que estava tentando ser combatido na época com essa exploração. Existe a interpretação restritiva. A interpretação restritiva ela tenta restringir tanto quanto possível o alcance da norma. Isso é aplicado, por exemplo, na relação do tipo penal. Né? Então, quanto mais restrito, melhor, quanto mais alinhadinho, melhor. Porque se você começar a alargar, você começa a jogar ali dentro muitos possíveis crimes que, na realidade, não, não são necessariamente adutíveis da norma. E isso significa também que você pode estar lesando o direito de alguém por conta de uma interpretação muito solta, muito dúbia. Né? Então, como você vai restringir direitos com a interpretação da norma penal, então você busca uma restritiva. Existe uma interpretação também chamada de expansiva. Essa interpretação é geralmente aplicada a garantias fundamentais e ao texto constitucional. Então, quanto mais amplo, melhor. Quanto mais se garantir, melhor. Na dúvida, garante, seria dizer, né? Então, aí vocês têm várias formas de interpretação. Pensem, o positivismo ele prefere a interpretação literal, ponto. Às vezes, a gramatical, mas geralmente a literal. E a sistêmica. Né? A sistêmica ela acaba permeando tudo, só que é um tipo de interpretação sistêmica muito grudado na lógica. Né? Não tem nada de fenomênico, como tem o Emile Betti, por exemplo. Né? Isso também conforma uma rigidez sistêmica muito intensa. Né? O sistema ele não quer se dobrar. E o sistema ele opera por conceitos que são muito rígidos também. Né? Um legado muito importante que o Savini deixa para nós, eu falei lá atrás para vocês direitos subjetivos, objetivos, etc., é o seguinte: toda a estrutura jurídica está baseada em um primado, qual seja o primado da vontade. Tá? O primado da vontade ele opera em todas as escalas do direito. Todas.
Então, o indivíduo, quando ele tem faculdade jurídica, ele expressa a vontade dele. Quando ele fecha um contrato, ele expressa a vontade dele. O que é um negócio jurídico, né? Um encontro de vontades livres que vão formular um regime jurídico entre elas e que aí vão passar a seguir esse regime jurídico porque elas próprias quiseram, né? O Estado, quando ele produz, isso é muito importante, quando ele produz certos elementos, né, certas normas, certas determinações, está expressando a sua vontade. Né? Uma pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica, né, então um coletivo de pessoas que juntaram patrimônio para um empreendimento específico, por exemplo, uma empresa, por exemplo, né, uma associação, por exemplo, pode ser uma fundação, né, também externa a vontade. Né? Ainda o Kelsen ainda é muito elegante, ele admite assim, a vontade de uma empresa, de um Estado, não é vontade, né? Como Savigny olhava lá atrás, por exemplo. Ela é, na realidade, um conluio de várias vontades juntas que se consolidam num propósito, mas a gente chama de vontade por praticidade. Tá? Mas tem uma vontade. Isso é muito estruturado e muito rígido. E o que significa isso? A rigidez sistêmica ela tem um derramamento imediato por conta disso. Se externou tua vontade, parabéns. Se não externou, azar. Ah, mas eu queria que o contrato fosse dessa forma. Cara, se você não pôs o contrato, problema seu. Não é mais assim que funciona, né? Mas o positivismo jurídico, no seu sentido mais tradicional, leria dessa forma. O cometimento do crime, a intenção não leva ao cometimento do crime. Veja que agora eu mudei o termo, não estou falando de vontade, estou falando de intenção. Né? Porque a intenção exige planejamento, mas o que acontece? Né? O planejamento, a tentativa, esse já consolida uma vontade externalizada. O direito, nesse sentido, e o sistema, eles só vão ler vontades externalizadas. E presumem que há sempre uma vontade. Eles nunca presumem que às vezes eu vou fazer certas coisas induzido por circunstâncias que transcendem ou compelem minha vontade. Eu não tenho plano de saúde porque eu quero. Eu tenho plano de saúde porque eu sinto ser necessário. Porque às vezes eu vou precisar de coisas que dependem de uma agilidade que o sistema público de saúde não necessariamente vai me conceder. Não é que o sistema público seja ruim, mas é que pelas minhas condições de saúde pode ser que eu precise de urgência e não vá ter, não vai encontrar ali. Pode ser, aliás, que tendo meu plano de saúde eu não vou encontrar do mesmo jeito, mas enfim. Né? É, são as circunstâncias que me levam, que me compelem a fazer certas coisas. Aí está. Né? Isso também envolve um encerramento sistêmico muito intenso. Né? A gente tinha falado sobre alopoiese e autopoiese, tem traços autopoéticos nas condições ideais do sistema positivista, né? De um sistema derivado do positivismo jurídico. E mais do que isso, é um sistema que gravita em torno dessas noções: vontade, externalização da vontade, estruturação da vontade em norma, em negócio jurídico, tudo gira em torno dessas noções. E as ficções vão construindo a possibilidade de você criar gargalos para essas vontades. A ficção ela faz isso, ela não traduz a realidade necessariamente, ela alinha a realidade e desenha a realidade, forçando seus elementos sobre ela, quando há a aplicação da norma. É por isso que vocês estudam aí. O Boaventura de Souza Santos, por exemplo, é um dos campeões que fala isso. Eu mencionei em uma das sessões, né, que ele fala, lá pelas tantas, a norma deveria ser o direito deveria ser um espelho da sociedade, tornou-se uma estátua que a sociedade se vê compelida a imitar, por conta de sua rigidez, por conta de sua imobilidade. Né? Isso é encerramento sistêmico. Né? E a incoerência de conteúdo. Né? Existe uma potencial incoerência de conteúdo no minuto em que eu emancipo a norma de uma legitimação de conteúdo harmônico e lanço essa norma necessariamente para o contexto específico de uma legitimação por autoridade, como o Kelsen faz. Já comentei com vocês quando eu falei de regras primárias e secundárias no BOP. Né? Essa incoerência de conteúdo aparece, por exemplo, no tratamento do nascituro, ela vai aparecer em circunstâncias específicas de modalização da norma. Então, né, aquele que recebe indevidamente deve devolver, porque não tem esse negócio, mas quando é o Estado, tudo bem. Vai aparecer. Né? De novo, eu não estou fazendo juízo moral disso, é só uma constatação dos limites do positivismo jurídico e desses apriorismos necessários. Tá? Então, esses 5 elementos, cara, tem muito mais coisas que nós poderíamos discutir aqui, só que eu já estou com, acho que eu estou com quase 1h30 de vídeo. Né? Vocês já entenderam, então, aqui, né, nessas alturas, que isso aqui basicamente vai contemplar o tempo de sessão de vocês na sexta-feira. Né? E aqui a gente chega então a esse neopositivismo. Na esteira desses defeitos, eu não vou falar disso agora, eu vou falar isso num vídeo subsequente, mas só para alinhar, né, porque é uma teoria longa também, são várias na verdade, são várias teorias longas. Né? Mas na esteira desses defeitos, há modelos de neopositivismo que tentam buscar reparos. Né? Então, por exemplo, o realismo escandinavo, né, que é um tipo de neopositivismo de caráter psicológico e lógico, vai tentar explorar essa questão da vontade, vai tentar revisá-la. Vai dizer, olha, menos vontade como força generativa do direito, mais fenômeno. Tá?
O neopositivismo linguístico, ele vai ter uma abordagem um pouco diferente, vai dizer assim, o sistema ele não consegue se encontrar, ele não consegue se resolver em fechamentos. Ele tem que necessariamente encontrar aberturas. O neopositivismo lógico puro, né, que é espanhol e argentino e norte-americano principalmente, mas principalmente hoje espanhol e argentino, ele vai tentar reparar as questões específicas do positivismo jurídico, dizendo: olha, não fomos até as últimas consequências, porque ainda havia intervenção de conteúdo. Esqueça os conteúdos que não são trivialidades lógicas ou não podem ser traduzidos logicamente, e trabalhe só com a lógica deôntica. E aí você vai conseguir explicações para tudo e vai perceber que as incoerências surgem de diferentes arranjos lógicos, nada mais. E aí você tem que decidir qual arranjo lógico você quer. Então você tem aí pelo menos 3 grandes frentes, tem mais na verdade, mas eu vou trabalhar aqui com essas 3 realidades, né, que vão tentar reparar, vão tentar explorar, reparar e resumir esses equívocos, de modo que eles possam ser restaurados, sanados, né, tentando fazer uma aposta com relação ao positivismo jurídico. A única coisa em que eu insisto nesse sentido é assim, que as pessoas tendem a ver com um certo preconceito o positivismo jurídico por conta da sua ortodoxia. É necessário lembrar que o positivismo jurídico é o primeiro grande esforço de leitura propriamente científica do direito, né. Você fala: o Savigny não fez, por exemplo, o Savigny estava mais interessado em estudar a história do direito do que propriamente uma ciência autônoma do direito. A explicação dele é muito fugaz, se a gente olhar bem. Ah, mas e o Ehring? Cara, o Ehring estava fazendo comparações históricas também, a rigor, e comparações histórico-sociológicas de determinados institutos. Isso dificilmente vai ser ciência. Ele é, na realidade, um certo trabalho prático com uma certa legitimação dúbia, uma certa legitimação obscura das escolhas tomadas, né. Então, assim, muitas vezes esse trabalho autoral anterior, ele de alguma maneira ficou muito limitado, ele ficou muito restrito a certas fugacidades, a certos danos obtidos aí de uma preocupação talvez, eu não vou nem dizer teórica, mas mais alegórica do direito, né, cultural e alegórica. Então, assim, a gente tem um processo muito complicado, que é esse processo de não haver efetivamente uma ciência. Depois que o positivismo cria certas demarcações, a gente tem um ritmo diferente nas leituras. Você pegar, por exemplo, ali tem gente que a gente considera da jurisprudência de valores que é mais atual, por exemplo, Friedrich Miller, que está trabalhando ativamente, que eu saiba ainda, Alexi, né? Esses caras eles estão dentro dessa jurisprudência de valores, eles trabalham com a rigidez não, perdão, mas com a relevância do ordenamento constitucional sobre o restante do ordenamento jurídico. Só que eles já atravessaram o filtro positivista, eles já entendem a dinâmica de subsunção, a dinâmica a priorística, eles já entendem essas dinâmicas e eles estão trabalhando ao redor delas para complementá-las, né? Estão em diálogo com neopositivismos, esses caras, né? Um defendendo o método, como Miller, por exemplo, um Alex promovendo a defesa de juízo de ponderação, mandado de otimização do direito, conceito de justiça. Então são leitores diferentes do direito, né? São leitores que têm um grau de sofisticação diferente aí. Eles já têm uma armação científica para trabalhar, eles estão tentando sofisticar a ciência, né? Não é a mesma coisa que nós tínhamos ali antes do período kelseniano, então é necessário lembrar que foi um divisor de águas sim, e é um lugar de retorno. Eu não me considero em momento nenhum positivista, um justo positivista, um positivista jurídico, em momento nenhum, por uma série de razões, mas também não descarto a lógica que foi estabelecida e instruída pelo ordenamento, pelo positivismo jurídico, justamente porque ela é uma lógica fundamental para a concepção de uma ciência do direito, né? Ela é uma peça muito importante e tem elementos que emanam dela que não são derrubados e ainda não foram afastados, né? Tudo bem, galera? É isso. Assim, eu falei pra caramba, hoje eu sei. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem amanhã. Vou ficar à disposição também, né? A gente já fez a metade do nosso tempo presencial aqui na primeira metade da semana. Vou deixar esse segundo vídeo para vocês verem aqui. Já vou na sequência produzindo mais coisinhas, agora falando do neopositivismo linguístico de Hart. Já vou deixar os livrinhos para vocês lá, pra vocês darem uma explorada também se quiserem, né? Vou separar uns trechinhos mais interessantes ali. Vou trabalhar o conceito de direito Hart na sequência. Vou trabalhar o Olive Crona e vou trabalhar o, o Bulligin, né, com vocês. O Bullying eu vou trabalhar muito de passagem, porque basicamente a obra do Bullying e do Oshorron, dos dois, principalmente em conjunto, ela é um mapa lógico. Então aí, né, só pra gente ter uma ideia, uma noção geral, tá? E para acenar para uma outra realidade, vocês podem explorar mais pra frente. Beleza, galera? É isso aí. Voltamos então, amanhã a gente se encontra, né? Vou deixar aqui o videozinho para vocês e amanhã a gente se encontra. E é isso, galera. Qualquer coisa me procurem, por favor, cuidem-se, tá? Fiquem bem, Deus abençoe vocês e
vamos conversando. Até mais.